do Santa Cruz para essa vitória diante do América de Natal, tá certo? Lembrando que o Santa Cruz, além da vitória, né, o Galhardo aí conseguiu fazer 2 gols, mas depois de tudo que aconteceu com a equipe tricolor, o técnico Marcelo Cabo ainda tá exigente, tá? O técnico criticou algumas situações de jogo, mas falou principalmente sobre a questão de reforços, tá certo? Principalmente por conta da continuação da Série D do Campeonato Brasileiro. A liderança do Santa Cruz no grupo A3 da Série D não diminui as carências do elenco. O técnico Marcelo Cabo ainda espera por contratações, mas ressalta a necessidade de buscar peças certas para ter qualidade e não apenas quantidade. Atualmente, o elenco coral conta com 38 atletas, por isso o treinador não quer inchar o grupo e foca nas necessidades para aumentar a margem de acerto, tá certo? Principalmente um lateral esquerdo, um meia e um centroavante. Então, depois de tudo que a gente viu no jogo da última sexta-feira, o técnico ainda exige contratações, o técnico ainda quer que o elenco se torne ainda mais qualificado para conseguir passar primeiramente dessa primeira fase, né? E depois dos próximos 3 mata-matas, que a partir do terceiro mata-mata é que assim dá o acesso à equipe que passar, entendeu? Então o Santa Cruz vai ter essa primeira fase inteira, depois 3 mata-matas para conseguir a tão sonhada vaga na Série C do Campeonato Brasileiro, que é bastante importante para o Santa Cruz diante de tudo que está acontecendo nesses últimos anos, e principalmente para a torcida, né, que merece muito esse acesso depois de tanto bater na porta e principalmente depois de tantas gestões desastrosas que passaram pelo clube. E para a gente falar aqui, Gabriel Galhardo vai falar um pouco sobre o time do Santa Cruz, tá certo? Então vamos fazer aqui rapidamente a fala do Gabriel Galhardo, que falou para o Lance de Ouro. Começo a gente sabe que é sempre muito difícil, né? A adaptação da equipe, e conhecer o trabalho do professor Marcelo, que tinha recém-chegado. Então, assim, a gente conseguir aí, em 4 jogos, nós temos 3 vitórias, um empate, somos um dos poucos clubes invictos na Série D ainda, também entre os 4 primeiros, se eu não me engano. Enfim, é importantíssimo, e a gente analisa assim, claro que a gente sabe que vai ser muito difícil classificar, mas a gente almeja estar entre os 4 no geral, né? É sempre importante para você poder estar decidindo os mata-mata em casa. Então é importante você estar pontuando, quanto mais você vence, mais confiança você vem adquirindo, você continua se mostrando candidato, né? Então assim, é muito importante estar vencendo, principalmente o jogo como foi de sexta-feira contra a grande equipe do América, que é um candidato direto na briga pela classificação e pela liderança do grupo. Enfim, equipe extremamente qualificada, mas importantíssimo estar vencendo, estar pontuando, principalmente nos jogos em casa. Quando a gente fala do Thiago aqui, né, e aí eu vou falar por mim, claro que eu sou o irmão, mas quando a gente fala do Thiago aqui, eu nunca falo do Thiago, o irmão do Gabriel. Aqui a gente está para falar sobre o Santa Cruz, então eu estou para falar sobre o Thiago Galhardo, jogador do Santa Cruz, né? Então, assim, aquele dia foi depois do jogo do 13, né? Foi na minha estreia, na estreia da Série D, no caso, e a gente falou sobre a questão do Thiago, que ele não vinha fazendo gols, como se parecesse que ele estava 20 jogos sem fazer gol e etc e tal. E eu lembrei e falei, cara, são poucos minutos do Thiago jogando, e aí eu não que os números agora sejam exuberantes, que apesar ainda são, né, se você parar para analisar, 4 jogos, 3 gols, ele é o vice-artilheiro da Série D, a gente tá bem, tá contando com ele, precisa dele como sempre, e aí ele mostrou sexta-feira o motivo dele ter sido o jogador que ele foi e que ele é, né? É um jogador que a gente precisa muito, uma liderança fora de campo e dentro de campo, uma liderança técnica. Nos momentos mais decisivos dos jogos ele tem aparecido. O Thiago é um jogador que a gente tem reparado, ele não tem tido tantas oportunidades, mas as poucas que ele teve, ele fez gol. No jogo contra o Santa Cruz lá em Natal, não preciso nem falar do campo, não quero falar sobre isso, mas assim, não tinha futebol, então não dá para você cobrar o cara jogar assim,
Contra o Horizonte, a partida que o Thiago fez foi um absurdo, foi uma grande exibição, não só em questão do gol de pênalti, mas no jogo em si. E eu vim falando isso sobre a questão dos momentos, dos números, da parte física, e aí ele mostrou isso na sexta-feira, jogou os 90 minutos contra a grande equipe do América. Vocês não têm acesso a dados GPS, né? Mas o GPS dele foi excelente, como vem sendo já, vem melhorando. Tiveram umas 3, 4 situações de jogo que ele estava lá na nossa bandeirinha de escanteio defendendo, roubando bola. Enfim, isso aí mostra a evolução dele, a clara evolução dele e da equipe, e a gente espera continuar contando com os gols dele para que a gente possa continuar vencendo e pontuando. Então essas foram as palavras do Gabriel Galhardo aqui pro canal Lance de Ouro, tá certo? Eu tava comentando lá no vídeo dos bastidores que gradativamente o Thiago Galhardo tá começando a corresponder a toda a expectativa que o torcedor tava tendo em cima dele. Ele fez gol de pênalti com a Arruda na estreia do time dentro de casa, fez gol agora, 2 gols na verdade contra a equipe do América de Natal, que é uma das equipes que tá ali, né, junto com o Santa Cruz, como favoritos para subir. Lembrando que o América se tornou SAF primeiro do que o Santa Cruz, então com certeza é um time um pouco mais arrumado, mas é como a gente fala, dentro do Arruda o Santa Cruz tem que mandar dentro dos jogos e tem que fazer resultado, entendeu? E o Santa Cruz fez isso, dominou as ações dentro do primeiro tempo, fez 2 gols, administrou um pouco a partida. No segundo tempo a gente viu um pouco mais de crescimento da equipe do América de Natal, lembrando que o América de Natal é um pouco mais qualificado que o Santa Cruz. O Santa Cruz ainda precisa de algumas peças, como o próprio Marcelo Cabo vai falar daqui a pouco, então é algo que vai acontecer com o tempo, tá? O torcedor precisa ter um pouco mais de calma, as vitórias vão vir, a derrota vai vir, em algum momento na Série D vai vir, e o torcedor precisa estar ciente de que o time ainda precisa de qualificação. E sobre essa qualificação a gente vai falar um pouco sobre o técnico Marcelo Cabo, tá certo? Então vamos para falar dele. Não, ela tá em busca, a diretoria tá no mercado, mas como eu já falei, não adianta trazer mais do mesmo, não adianta, eu já falei com a diretoria, eu quero um jogador que chegue aqui e impacte, que agregue. Tem. Sabe o que tá pegando um pouquinho para vocês entenderem? A janela abre dia 2. Então quem tem jogador disponível, por exemplo, jogador de Série D, até tem jogador qualidade em outra equipe de Série D, só que a gente não pode transferir. No início do primeiro regulamento podia, em final de abril saiu uma RDI que cancela aquele primeiro regulamento, depois vocês vejam. Então a gente não pode pegar. Times de C e da B não vão desfazer do seu jogador agora até a janela abrir. Entendeu o contexto? Porque a partir do dia 2, provavelmente essas equipes de C e de B vão contratar jogadores e vão ter jogadores disponíveis no mercado. A gente mapeou o mercado internacional. Temos bons nomes. Sabe quando é que eles vão poder jogar? 10 de junho. Nós temos 2, 3 bons jogadores já até conversado. Mas a gente não pode trazer. Como é que eu vou trazer um jogador agora que vai demorar 30 dias para jogar? E aí são salários que não são salários baixos. Então a gente tem, né, um trabalho simultâneo, né, um trabalho integrado entre eu, diretoria, departamento de futebol, que a gente está com todo esse contexto. Talvez seja isso que a gente esteja demorando um pouquinho para trazer esses jogadores pontuais, porque aí aparece. Tem, mas não é o perfil que eu quero. O critério agora para contratar jogador para o Santa Cruz vai ser um critério de sarrafo alto. A gente não pode errar, porque contratar jogador e errar nele é custo para o clube. Eu sou um funcionário do clube, eu tenho que estar muito atento a isso. Hoje nós temos 38 jogadores treinando aqui, fora os que saíram. Entendeu? Então eu, como treinador, eu tenho que ter responsabilidade com a instituição que eu trabalho. Então hoje o nosso trabalho é muito integrado e muito criterioso para trazer peças como que agregaram, que a gente trouxe agora, o Giovani, o William Júnior, são jogadores com o perfil que a gente quer para o Santa Cruz. Essas foram as palavras do técnico Marcelo Cabo aqui pro nosso canal Lance de Ouro, tá certo? Então lembrando, deixa teu like e se inscreve no nosso canal. E como ele falou, né? Agora o Santa Cruz precisa contratar sarrafo alto, jogadores internacionais que precisam chegar aqui, e para chegar tem que ser no tempo exato para poder conseguir jogar a tempo, né? Como ele falou, né? O jogador só vai poder jogar mês que vem, se por acaso vir. Então o Santa Cruz está no mercado buscando algumas peças. Tem jogadores do Brasil? Tem. Mas eles precisam contratar
com exatidão, como ele falou, né? É funcionário do clube e ele não quer prejudicar o Santa Cruz. Tem 38 atletas no momento no elenco atual do Santa Cruz. Um grupo, na minha opinião, um pouco inchado. Mais ou menos ali uns 35 a 32, na minha opinião, seria o ideal para o Santa Cruz. Porque senão fica um grupo muito grande. Entendeu? Tem alguns jogadores aí que a gente sabe que precisa sair do Santa Cruz, mas no momento não é fácil pela questão financeira que o clube está passando ainda. A questão da SAF, né? Mas vamos ver aí o que o CEO, juntamente com o Arlen Menezes e os outros diretores vão fazer para poder trazer essas peças que venham para chegar e vestir a camisa. O Santa Cruz precisa de jogadores que cheguem, como o William Júnior, como ele mesmo falou, o Giovani, que cheguem, já pega a camisa de titular e já vai para o campo, entendeu? Que o Santa Cruz não tinha esses jogadores. O Santa Cruz tinha alguns jogadores aí que estavam, vamos trazer assim, estavam batendo ponto no Santa Cruz. Chegava ali, fazia um jogo de boa e pronto. Aí, por exemplo, o João Pedro é um jogador que estava vindo bem, caiu de produção e não tinha outro jogador para colocar no lugar dele. Aí chegou o William Júnior, aí chegou o Gabriel Galhardo, o Lucas Siqueira também era outro, então chegou o Pedro Favela. Então esses jogadores já chegaram, pegaram a camisa de titular, vestiram e já foram pro campo, entendeu? Então o Santa Cruz precisa de jogadores assim, se quiser continuar a lutar pela essa vaga na Série C do Campeonato Brasileiro. Mas é isso aí, torcedores, esse foi o vídeo de hoje. Lembrando, deixa o teu like e se inscreve no nosso canal pra gente bater a meta de 11 mil inscritos.